Dando continuidade nas nossas aulas, a gente vai começar a nossa primeira lista de exercícios, tá? Então, aquela introdução, eu procurei ser o mais prático e objetivo possível, de tal forma que aqueles princípios, aquelas definições, aquelas estruturas sejam o mais direcionadas possível para a prática de desenvolvimento de software, no caso, para a criação de algoritmos. Então vamos lá, né? A nossa primeira lista, essa lista, o arquivo em PDF ele está logo abaixo aqui do vídeo, tem um link para download. Lembrando que dúvidas e qualquer outra questão tem que ser postada lá no fórum, tá? Pelo WhatsApp a gente ainda consegue resolver alguma coisa, mas de preferência que seja postado no fórum. Então vamos lá, né? A primeira questão da lista ela fala o seguinte: a imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares ou quadrados. Faça um algoritmo para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área do mesmo. Então, pessoal, obviamente que o primeiro passo para criar algoritmos é você fazer uma análise prévia do problema e, em seguida, a gente levantar quais serão as variáveis relacionadas à entrada de dados, quais serão processadas e quais variáveis a gente vai exibir na saída. Então, vocês veem que aquele esqueminha de entrada, processamento e saída está presente aqui também, só que com uma abordagem algorítmica, né? Tá? Detalhe, a entrada de dados, no nosso caso, vai ser feita exclusivamente pelo teclado, tá? Então, a gente vai criar variáveis que recebam os valores que são digitados pelo teclado. Então, na primeira questão, a gente tem que definir quais seriam ou quais serão as variáveis de entrada, né? Então, para você calcular a área de um terreno retangular, lembrando que o quadrado é um tipo de retângulo que possui as dimensões iguais. Então, a fórmula que calcula a área do retângulo, ela também é válida para o cálculo da área de terrenos retangulares. Então, a entrada de dados vai ser serão, na verdade, as dimensões, né? Que no caso é o comprimento e a largura do terreno. E a saída de dados desse algoritmo será o cálculo, né? Feito aí da área baseado nas dimensões. Ok? Então, abrindo aqui o nosso Visual G, tá? Deixa eu só aumentar essa fonte. Manutenção, configurações. Deixa eu colocar 16. Aqui no caso o Visual G ele já dá um templatezinho, né? Já pré-definido de um algoritmo. A gente vai começar do zero. Então, assim, lembrando que no caso da construção de algoritmos no Visual G, a gente possui, aliás, tem que definir três estruturas, né? A primeira dela, ou a primeira seção, é onde a gente define o nome do nosso algoritmo. Então a gente vai estabelecer um padrão, né? Lista 1, underline, questão 1. Aí lista 1, questão 2 e assim sucessivamente, para dar nome aos nossos algoritmos. Essa é a primeira seção da estrutura de um algoritmo no Visual G. Beleza? Em seguida, a gente tem que declarar as variáveis. Lembrando o seguinte, que a variável ela é uma região na memória RAM, tá? Pré-estabelecida que possui uma identificação, um nome e um tipo de dado. Então, a palavra reservada da linguagem é var, tá certo? Então, na linha 3, a gente vai ter que definir as variáveis que serão utilizadas no nosso algoritmo. Então, é o seguinte, a gente vai precisar do comprimento. O comprimento, no caso, ele é do tipo real. Por quê? Porque existem terrenos com um comprimento de 10, por exemplo, 10,25 metros, tá? Número quebrado. Então, esse tipo real, ele é justamente números de ponto flutuante, né, que possuem casas decimais. A gente precisa também armazenar a largura.
E igualmente é do tipo real. E se eu sei a largura e o comprimento do terreno, eu vou poder calcular, no caso, a área. Então a gente define uma variável chamada área, também do tipo real. Lembrando que variáveis não podem começar com números, não podem ter espaços em branco, não podem ter caracteres especiais, no caso o A com acento, não pode ter uma cerquilha, ok? Aquelas regrinhas que a gente definiu em aulas anteriores. Então a segunda seção do nosso algoritmo está pronta, que é a declaração de variáveis. Lembrando que é obrigatória a declaração de variáveis para que o computador possa se orientar, né? Para que ele possa saber quais serão os tipos de dados que ele vai utilizar, que ele vai trabalhar. Então a gente marca aqui o início do nosso algoritmo com a palavra reservada início e marca o final com a palavra reservada fim ao algoritmo, tá? Então o nosso algoritmo ele vai ser digitado ou vai ser criado entre essas duas palavras reservadas, ok? Dando continuidade, como eu falei para vocês, é bom, né? Um macetezinho para quem está começando, dividir aqui o nosso algoritmo em três segmentos: entrada de dados, tá? O processamento de dados e a saída de dados. Eu estou utilizando aqui duas barrinhas, né, inclinada para a direita, e elas indicam que na sequência virão comentários. Os comentários são ignorados durante a execução do algoritmo e dos programas de modo geral. Esses comentários servem para documentar, para explicar o funcionamento do nosso algoritmo. Então aqui, para fins didáticos, eu dividi aqui, ou digitei três comentários, né, que fazem correlação com a entrada de dados de um computador, o processamento de dados pelo processador e a saída de dados. Lembrando que o algoritmo, aquela coisinha lá do começo da aula, do nosso curso, que diz que um algoritmo é uma sequência de instruções realizáveis no tempo e que consome a menor quantidade de recursos possíveis. Então aquele conceito ele entra aqui, tá? Ele entra aqui. Beleza, então a gente definiu as nossas variáveis, comprimento, largura e área, e em seguida a gente tem que pegar esses dados, né? Tem que estabelecer como é que eu vou armazenar esses dados nas variáveis comprimento e largura. Então a instrução que a gente utiliza no Visual G é a instrução leia, e ela recebe, né, ou ela possui alguns parâmetros. Então leia comprimento. O que isso significa? Significa que o que for digitado no teclado, lá no prompt de comando, né? O computador vai pegar esse valor digitado e vai armazenar na variável comprimento. A mesma coisa, né? Leia, aí entre parênteses, largura. O que for digitado no teclado, ele vai armazenar na variável largura. Então isso aqui compõe o bloco da entrada de dados. Então basicamente isso. O processamento de dados é o seguinte: no caso da área de retângulos, a gente sabe que a área, né, menor que tracinho. Isso aqui, ó, é o nosso operador de atribuição, tá? Então a área vai receber o produto do comprimento vezes a largura. Beleza? Então eu tenho uma entrada de dados, só que para pegar os dados eu tenho que definir as variáveis previamente, que foi o que a gente fez aqui. Em seguida eu vou realizar operações, vou processar essas informações que eu recebi. Então para definir a área eu tenho que multiplicar o comprimento pela largura. O resultado desse produto ele vai ser armazenado na variável área. E finalmente eu utilizo aquele comando que a gente explicou na aula passada, escreva, né? Ele também tem um argumento. Escreva o quê? O conteúdo da variável área. Então o nosso algoritmo está aqui, ó, relativo à primeira questão.
A gente vai salvar aqui para garantir. Deixa eu procurar aqui a minha pasta. Diversos. Então, opa, lista underline, lista 1 underline Q1, tá? Então salvei, vamos executar agora o nosso algoritmo, tá? Então você pode ir aqui no menu Run, que é executar, o F9. Executei, aí ele executa o nosso algoritmo e o prompt já está preparado para receber os valores. Então esse primeiro valor ele diz respeito ao comprimento, como a gente definiu no nosso algoritmo aqui. Então vamos supor que um terreno tem um comprimento de 10 metros e tem uma largura de 20. Então a área vai ser de 200 metros quadrados. Então ele fez corretamente aqui o cálculo, tá? Eu fecho a janelinha aqui. Então observa ó, que foi criada uma variável comprimento de tipo real, armazenou o valor 10, ao tanto de casas decimais. Foi criado na memória uma variável largura que armazenou o valor 20, que eu digitei, e uma área que recebeu 10 vezes 20, que é 200. Então o nosso algoritmo está finalizado e está funcionando. Vamos rodar de novo, então 15.5. Tá? Lembrando que as casas decimais são indicadas pelo ponto e não pela vírgula, como é o nosso sistema de numeração aqui no Brasil. 15 por 40. 620. Então tá aí o resultado. Tá funcionando perfeitamente o nosso algoritmo, tá? Então, eu espero que isso aqui tenha servido como como um incentivo, e eu vou postar essa aula e em seguida a gente vai resolver as demais questões da nossa lista. Então, eu quero que vocês, antes de continuarem, tentem resolver as demais questões para ficar comparando nas próximas aulas. Então a gente se encontra na próxima videoaula. Até mais.